O Brasil Colonial, de 1580 a 1720. João Fragoso e Maria de Fátima Gouveia. Resumo. Parte 5. A conquista do Centro-Sul. Ouro, fronteiras e o novo Império Português. Imagine o rei Dom João V de Portugal, por volta de 1740, orgulhoso, declarando: "Meu avô temia e devia, meu pai devia, eu não temo nem devo." Esta frase icônica não era mera vaidade. Ela captura a dramática virada de sorte do Império Português, financiada pela descoberta de montanhas de ouro no coração do Brasil. Mas como Portugal, um pequeno reino à beira de uma crise financeira, chegou a esse ponto de esplendor? A história começa algumas décadas antes, no crepúsculo do século XVII. O outrora poderoso Império Oriental Português, com suas rodas para a Índia e Japão, definhava sob o ataque de holandeses e ingleses. A economia dependia do açúcar brasileiro, que agora enfrentava uma concorrência feroz das plantações nas Antilhas. Portugal estava encurralado. A saída veio de uma direção inesperada: o sul. Durante décadas, comerciantes portugueses e brasileiros, os chamados peruleiros, tinham tecido uma vasta rede de contrabando com Buenos Aires. Trocavam açúcar, tabaco e tecidos pela prata de Potosí, o metal que alimentava o comércio global. Portugal detinha um trunfo crucial: o controle do fornecimento de escravos africanos para as minas espanholas. Este comércio ilegal, mas vital, era a artéria secreta que mantinha o Império vivo. Com a restauração da independência em 1640, Portugal precisou consolidar o seu poder. A estratégia foi clara: olhar para o Atlântico Sul. Era preciso expandir a fronteira, garantir o acesso àquela prata e, acima de tudo, encontrar o seu próprio ouro. O primeiro movimento estratégico foi a fundação da Colônia do Sacramento, em 1680. Um forte estratégico plantado na margem norte do Rio da Prata, mesmo à vista de Buenos Aires. Mais do que um posto militar, Sacramento era uma declaração de intenções. Era a materialização do projeto de expandir o território para além do antigo Tratado de Tordesilhas e forçar a reabertura do comércio legal com a região. Sacramento seria conquistada e devolvida várias vezes em guerras entre Portugal e Espanha, mas permaneceu como o farol da ambição lusa no Prata. Enquanto isso, nas densas florestas a norte, outra saga se desenrolava. A coroa, desesperada por metais preciosos, reacendeu uma busca que durava séculos. O segredo do sucesso, porém, não estava em Lisboa, mas em São Paulo. Os bandeirantes, habituados a conquistar o sertão em busca de indígenas, eram os agentes ideais. Figuras lendárias como o Fernão Dias Paz partiram em grandes expedições financiadas do próprio bolso à procura da mítica serra de Sabarabuçu, supostamente repleta de esmeraldas. Aqui entramos na psicologia complexa do poder na época. Os paulistas não eram simplesmente servos leais. Eles sabiam do valor da sua descoberta e negociaram como parceiros. A sua lógica era a da economia da graça. Em troca de revelarem a localização do ouro, exigiam da coroa recompensas concretas, títulos de nobreza, honras militares e o direito de serem os senhores das minas que descobrissem. Em 1694, o rei aceitou o acordo. Era um contrato. Ouro em troca de status e poder. E então, o inevitável aconteceu. No final da década de 1690, as notícias rebentaram como um vulcão. Ouro, muito ouro, nas terras que viriam a ser chamadas de Minas Gerais. O que se seguiu foi uma das maiores corridas do ouro da história. De todos os cantos do império, uma torrente humana inundou a região. Portugueses pobres em busca de fortuna, senhores de engenho endividados do Nordeste, agricultores, clérigos e, é claro, milhares e milhares de escravos africanos, traficados em números nunca vistos através do Rio de Janeiro.
Em poucos anos, dezenas de milhares de pessoas viviam em arraiais que brotavam do chão sem qualquer planejamento, como Vila Rica e Mariana. A vida era caótica. Crises de fome assolavam os acampamentos, pois ninguém queria plantar, apenas garimpar. Quem mandava, inicialmente, não era o rei, mas os potentados locais, os próprios bandeirantes paulistas e suas famílias, agora nomeados guardas-mores, que controlavam a distribuição das minas, aplicavam a justiça e cobravam impostos. Era um poder nascido da conquista. Este monopólio do poder pelos paulistas não podia durar. A tensão explodiu na Guerra dos Emboabas, 1707-1709, um conflito sangrento entre os paulistas e os forasteiros, os recém-chegados de outras partes. A coroa não tomou um lado, agiu como mediadora, típico do antigo regime. O resultado foi a criação da capitania de São Paulo e Minas do Ouro e a instalação de câmaras municipais, integrando as novas elites no jogo político. A febre do ouro era insaciável. Impulsionados pela ambição e pelos conflitos, os bandeirantes mergulharam ainda mais para oeste, para os sertões do Mato Grosso e de Goiás. Liderados por homens como Pascoal Moreira Cabral e Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, descobriram novas jazidas em Cuiabá e nas terras dos Goiás. Estas regiões eram o extremo oeste do mundo português. O acesso era um calvário de meses através de rios traiçoeiros nas chamadas monções. Eram terras de fronteira, constantemente ameaçadas por povos indígenas poderosos e pela proximidade dos domínios espanhóis. Nestes lugares remotos, o controle de Lisboa era uma ideia vaga. Quem realmente governava e defendia o território eram as próprias elites locais, que firmavam um pacto com a coroa. Nós mantemos esta terra para a coroa, e em troca, merecemos mercês, honras e poder. E assim, peça por peça, o novo império foi forjado. Um império que já não olhava para o Oriente, mas para o Atlântico Sul. Um império construído sobre o ouro de Minas Gerais, o tráfico de escravos de Angola e a carne verde do gado do sul. Um império conquistado por redes de famílias ambiciosas que, em nome do rei, mas também por si próprias, expandiram as fronteiras e encontraram a riqueza que permitiria a Dom João V ostentar uma era de ouro, sem medos e sem dívidas. A fundação de Sacramento e o achamento das minas foram, portanto, os dois lados da mesma moeda. A moeda de ouro que financiou a transformação de Portugal e do Brasil, e redefiniu para sempre o mapa e a história da América do Sul.